Bom dia, mulheres. Mais um dia para a glória de Deus. E hoje nós vamos ler Provérbios 15. Começa assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O tolo despreza a disciplina de seu pai, mas o que atende à correção mostra prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios espalham o conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Disciplina severa há para o que deixa a vereda, o caminho. O que odeia a correção morrerá. Morte e destruição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O zombador não ama aquele que o repreende, ele não consultará os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta de insensatez. Todos os dias o oprimido são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que um boi gordo e com ele o ódio. Misericórdia. Uma mesa farta, cheia de briga, cheia de contenda, né? Então é melhor o pouco, ter hortaliças, ter pouca coisa, né? Do que ter muita coisa, mas não tem amor. Misericórdia. Que não falte provisão, né? Que tenha aquilo que nós precisamos para a hora sagrada, que é o alimento que Deus supre todas as nossas necessidades, mas principalmente tenha o amor do Senhor. Que seja uma verdade, Senhor, na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus. Continuando no versículo 18. O homem iracundo causa contendas, discussão, confusão, mas o longânimo acalma a discussão. Uma pessoa longânima é mais paciente, conformado, mais contido, tem longo ânimo. E esse tipo de pessoa acalma a discussão. Que nós sejamos assim, Senhor, que eu seja assim, que eu tenha longo ânimo e não desestabilize nem destabilize as pessoas que estão à minha volta. Versículo 19. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é uma estrada real. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A insensatez é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra dita ao seu tempo quão boa é. Para o sábio, o caminho da vida conduz para cima, a fim de evitar que ele desça à sepultura. O Senhor destrói a casa dos soberbos, mas firma a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, mas a palavra dos puros lhes são agradáveis. O que se dá à cobiça perturba a sua própria casa, mas o que odeia suborno viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama as coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas escuta a oração dos justos. O parecer alegre traz alegria ao coração, e as boas novas dão saúde aos ossos. O que dá ouvidos à repreensão construtiva no meio dos sábios fará a sua morada. Quando eu estava lendo esse capítulo aqui, eu fiz algumas observações
E eu li várias vezes esse versículo 31 aqui e fui entender o que é essa repreensão construtiva, né? A repreensão ou a correção, né, construtiva é quando é feita com um ato de amor, né, sabedoria, para guiar alguém de volta para o caminho certo, levar a pessoa a um crescimento moral, espiritual, sem a intenção de destruir, humilhar, mas a intenção de ajudar, de fazer a pessoa crescer, avançar, né, ser exortada. Isso é uma repreensão construtiva. E aqui fala que quem dá ouvidos a essa repreensão construtiva, no meio dos sábios fará sua morada. Então ela se tornará mais sábio, né? Aí continua no versículo 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, mas o que dá ouvidos à correção adquire o entendimento. Então, quando a pessoa rejeita a disciplina, ela está menosprezando a própria alma, ela está se colocando em perigo e deixando ela ali sem crescimento, sem avanço. Mas quem dá ouvido a disciplina, essa repressão construtiva, né, uma correção, uma exortação, a pessoa cresce, ela avança. Então, adquire o entendimento nisso. Não é sendo bajulado, não é sendo confrontado, né, para poder avançar na vida, né, de alguma forma, na forma moral, de forma pessoal, espiritual. E no versículo 33 fala assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. E resumindo o capítulo, né, logo no primeiro versículo, está falando da resposta branda que desvia o furor, né, mas a palavra dura suscita a ira. Então, o capítulo está falando da gente ter a resposta certa na hora certa, né? A gente precisa visualizar o ambiente, né? Se ambientar para o que está acontecendo, e na hora que tiver alguém, isso é muito difícil na prática, é muito difícil mesmo. Mas com a graça de Deus a gente consegue romper. Hoje, logo pela manhã, uma situação com meu filho antes de ir para a escola, e eu agradeci a Deus até agora há pouco, enquanto estava orando, por ter conseguido dar uma resposta branda na hora que estava agitado, né, que estava ali nervoso. Eu consegui dar a resposta branda e acalmar a ira, porque quando a pessoa está irada, ela está nervosa, e a gente vai também com ira, discutindo, dando uma resposta, né, querendo ali ganhar a conversa, a gente deixa a outra pessoa com mais raiva ainda, e a gente também fica, misericórdia, como se estivesse alimentando a ira, né? Então, a resposta calma, né, tranquila, a gente consegue ajudar o outro a se acalmar, e a gente se acalmar também, evitar confusão, né? Que a gente tem aprendido em Provérbios sempre isso, a prudência. Em nome de Jesus, vamos conseguir colocar em prática que seja uma verdade na nossa vida. Em nome de Jesus, porque o grito, a briga, ela anula a autoridade, né, desestabiliza. Mas a calma, ela estabiliza a gente mesmo e o ambiente, quem está perto. Que isso seja uma verdade na minha vida e na sua. Em nome de Jesus. Que sejamos praticantes de tudo aquilo que nós temos aprendido com a palavra do Senhor. E o versículo-chave é justamente esse versículo 1. Estou indo para a leitura do livro agora. E está começando com a pergunta assim: qual o tom da sua voz? Misericórdia. É uma pergunta para reflexão e para alinhamento, né? Para a gente se posicionar. Porque é muito fácil justificar. Ah, mas porque fulano fez isso, porque falou aquilo. Mesmo a pessoa estando errada, aí a gente também se torna errado se agir da forma, né, com explosão. Misericórdia. Então, que Deus nos ajude a ajustar esse tom da nossa voz, né? O tom muda tudo. A maneira com que a gente fala muda tudo. Então, o versículo-chave é esse, é o 1, sobre a resposta branda desviar a raiva. E vamos começar a leitura do livro. A maneira qual escolhemos impor a nossa voz é o tema central do nosso 15º devocional. Nessa altura, já aprendemos diversos aspectos relacionados a uma vida sábia. No entanto, precisamos aplicar a ótica da sabedoria, da prudência e do conhecimento em todas as situações das nossas vidas.
passando pelos grandes acontecimentos até os pequenos detalhes que formam a imagem que estamos passando para os que convivem conosco. O tom de voz é parte importante de quem somos, pois comunica grande parte de nossa personalidade. Para o devocional de hoje, leia o capítulo 15 de Provérbios e reflita sobre a maneira pela qual ecoam as suas palavras. Irmãs, eu já li o capítulo da palavra, ontem li hoje de novo e o capítulo do livro também. E fazendo uma pausa aqui para fazer um comentário, porque tá falando aqui, né, a autora tá falando do tom da nossa voz, como a gente se comunica, principalmente dentro da nossa casa, né? E assim, por anos, eu sempre me comuniquei de forma... todo mundo fala que eu sou brava, né? A maioria das pessoas que me veem e as que não me conhecem, até as que me conhecem, que eu pareço brava, cara fechada, a forma de falar parece que eu tô brigando, misericórdia. E alguns anos pra cá eu tenho percebido mais isso, né? Principalmente pelas pontuações da minha família, né? Do meu lar, meu marido, filhos, que parece às vezes que eu tô falando, eu tô brigando. E é um costume, então a gente precisa quebrar certos costumes, certos padrões, orar, né, para Deus quebrar essas coisas, mas a gente também se forçar. O meu pai tem costume de falar assim, que tem que obrigar a natureza a fazer o que tem que ser feito. E é dessa maneira, mortificar a carne, né? Mortificar a nossa carne e vivificar o espírito com a palavra e a oração. Mas aí a gente precisa ir para a ação, tem que se forçar. Tem que se vigiar, se policiar pra gente, quando perceber, nossa, eu preciso na próxima vez que acontecer, tiver oportunidade, eu fazer diferente. Então é assim que a gente vai se transformando e mudando, né? Deixando Deus tratar a gente. Não é só orando e lendo a palavra, mas é procurando praticar. Então a gente precisa observar no dia a dia aonde que a gente está falhando nisso. E eu tenho me policiado mais ainda, porque muitas vezes ainda me pego a forma de falar parece que eu tô brigando. É um tom, então o tom da voz não tá ajustado, né? Então é muito fácil só viver no piloto automático, mas não é dessa maneira que Deus nos chama para viver. Mas pra gente ser sal e luz, então a gente precisa se ajustar, né? O tempo todo perceber as oportunidades, até que isso vai se tornar mais fácil, mais natural. Mas no início que a gente está ajustando algo na vida, a gente precisa de dar mais atenção naquilo e ficar se policiando, né? Para poder a gente conseguir na prática gerar um bom resultado, né? Em nome de Jesus. Então, continuando aqui no livro, uma mensagem é emitida sempre que falamos algo. As palavras que proferimos carregam em si um significado. Além disso, o tom da nossa voz reforça a informação que queremos emitir. Muitas vezes comunicamos a nossa opinião sobre determinado assunto. Temos a razão em nossas colocações. Falamos com convicção, entretanto, erramos no tom de voz escolhido e por esse motivo não alcançamos o verdadeiro objetivo com aquela mensagem. Exatamente isso. Se a gente fala com tom errado, às vezes a pessoa não quer nem ouvir mais, né? Talvez até num conselho. E Deus me corrige nisso. E ontem e hoje mais ainda, lendo essa palavra aqui, porque eu li ontem e li hoje de novo, antes de passar aqui para vocês. E o ajuste do tom da voz é tão importante que faz a pessoa querer te ouvir ou não. E dependendo do que a gente fala, em vez de ser benefício, pode nem adiantar nada, só palavras jogadas ao vento, porque se for um tom errado, né, como muitas vezes pequei e errei nisso, ao ensinar a palavra ou corrigir com a palavra os filhos, né, por exemplo, o tom errado faz eles não querem ouvir e nem dar importância para a mensagem. Então, isso é algo muito, muito importante. Em nome de Jesus, quero avançar ainda mais na prática da palavra. Então, continuando aqui, está fazendo uma pergunta. Ela quer fazer uma pergunta, né, a autora. Quando a gente está com a nossa família, como é que as pessoas que convivem com a gente, como que tem sido o nosso tom de voz, né? Como que a gente tem passado a mensagem para a pessoa, em qualquer conversa, né? Sabemos que a palavra branda é capaz de desviar o furor ou a raiva, enquanto que a ríspida suscita a ira, desperta a ira.
Aprendemos essa verdade rapidamente após lermos o primeiro versículo do capítulo base para o nosso devocional de hoje. Imagina a cena. Seu esposo chega do trabalho depois de um dia cansativo e estressante, e por causa disso demonstra irritação, por vezes sem perceber. Ele se dirige a você com certa rispidez. Se você devolver a resposta no mesmo tom, certamente somente gerará uma irritação maior. Perceba que não estou dizendo que ele está certo, somente desejo mostrar uma chave para você lidar sabiamente com a situação. Se ao contrário, você respirar fundo, responder em tom mais baixo, com maciez na sua voz, demonstrando sua compreensão pelo dia que ele teve, essa atitude inesperada o constrangerá e desviará a irritação da relação de vocês. Isso é tão verdade, eu já li isso aqui umas 3 vezes nesse livro, de ontem para hoje, antes de gravar para vocês. Porque cada vez que eu lia na palavra e lia aqui no livro, eu fiquei ruminando, recebendo, mastigando essa palavra. Porque muitas vezes eu errei nesse exemplo que ela deu aqui, do marido chegar em casa, e aí a gente tende, mas eu não tenho culpa, mas às vezes a gente mesmo faz isso, não só o marido. Às vezes a gente também faz isso com o marido ou com os filhos. É muito mais fácil fazer isso com os de casa do que com os de fora. Porque parece que a gente sente mais à vontade, para expor o que a gente está sentindo e mostrar para o outro que a gente não está bem. Mas essa é a hora da gente praticar aquilo que a gente está aprendendo do Senhor, porque a gente vai estar plantando também, para receber. E realmente, quando a gente muda essa postura, faz toda a diferença. E é tão bom a gente também receber a compreensão quando a gente não está bem, quando está exaltado, ou quando está mal, ou está triste, não é? Deus é bom o tempo todo, nos ensinando. Então, continuando, mulher, quando não dosamos o volume da nossa voz, demonstramos descontrole e impotência. Fatalmente é mostrado um desequilíbrio na relação, pois quem fala com rispidez ou por meio de gritos evidencia sua insegurança, misericórdia. Ao contrário, quem tem razão e equilíbrio simplesmente fala com mansidão e não precisa aumentar o volume da voz para se impor. A dureza na fala faz mais mal a quem emite o som das palavras e certamente também destina um grande estrago a quem presencia e escuta. Na verdade, tal atitude não é capaz de minimizar problemas, por outro lado, somente agrava. A rispidez gera prejuízos para ambos os lados. Você sabia que o grito é um som que amaldiçoa? Misericórdia. Está escrito lá em Provérbios 27, 14. Vamos ler o que está escrito lá. Está escrito assim, Provérbios 27, 14. Se alguém bendizer ao seu vizinho em alta voz de madrugada, por maldição isso lhe será contado. Em outra versão aqui, na outra Bíblia, está escrito assim: o que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição lhe se contará. Então lançar maldição, é amaldiçoar, misericórdia. E nunca presenciei alguém que, recebendo uma resposta ou exortação com gritos, tenha ficado feliz, sorridente ou calmo. Sem dúvidas, o grito desestabiliza as emoções e, no caso das crianças, afeta seriamente o desenvolvimento neurológico, pois libera o cortisol, o hormônio do estresse. Por outro lado, a palavra branda, macia, leve e suave desvia toda e qualquer ira, e por quebrar todas as barreiras presentes no ambiente. Qual tipo de reação você deseja gerar? Gritos não são necessários, nem mesmo o elevar do tom de voz. Apenas é justificável quando você precisa chamar alguém que está longe de você e precisa te ouvir. Caso contrário, fale com seu tom natural. As pessoas próximas conseguirão te ouvir. Nunca se esqueça de que o grito sempre irá anular a autoridade de alguém. E é um esforço dispensável que gera dano. Assim, minha amada irmã, peça a Deus que modere o volume da sua voz, que Ele equalize a enotação do que sai da sua boca. Acredite, o Senhor é o melhor sonoplasta que você pode ter. Ele é o melhor
Ele é o único capaz de fazer desaparecer os ruídos da comunicação e harmonizar os sons que serão proferidos pelos seus lábios. Permita-se ser sábia no tom de cada palavra escolhida. Que assim seja em nome de Jesus. E vamos para as perguntas. Essas perguntas são chaves, né? Assim, pontapé, porque faz a gente refletir, né, as nossas atitudes e as nossas respostas, para a gente perceber ali, tipo cair na real, né? Porque às vezes a gente até pode perceber, mas fica tão assim ali distante, mas quando a gente tá assim fazendo essa autoanálise, essa reflexão, assim, dá um start, assim, né, que a gente precisa mudar urgente certas coisas. A primeira pergunta: o tom da sua voz traz tensão ou acalma as pessoas que te ouvem? Segunda: em sua opinião, como você pretende melhorar a entonação da sua voz? Bom, eu particularmente, para eu melhorar a entonação da minha voz, é me vigiar. Vigiar a forma que eu falo, observar situações, por exemplo, quando é algo que me desagrada, né? Quando é algo que me irrita, que me estressa, que é algo que eu não gosto ou que eu não espero, né? Que saia algo do meu controle. Então é algo que me irrita e que eu preciso vigiar nisso, porque é nessas horas é que eu preciso praticar aquilo que o Senhor está me falando, né? Porque quando está tudo tranquilo é muito fácil, e quando está com as pessoas de fora é mais fácil. Mas, então, o que eu pretendo para melhorar é me vigiar ainda mais e perceber as oportunidades que eu tenho de praticar em fazer a minha parte, né? De aplicar a palavra do Senhor em nome de Jesus. E vamos orar. Senhor, a sua palavra diz em Provérbios 16:24 que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Baseada nessa palavra, Senhor, eu te peço que me faça ser um instrumento de cura, que os meus lábios liberem palavras que sejam como remédio para acalmar a alma, para a alma de quem ouve. Me ajuda a moderar o tom da minha voz, Senhor. Me dê doçura, amabilidade em cada palavra proferida. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Me ajuda a perceber as oportunidades e a conseguir, Senhor, a praticar essa verdade que eu aprendi aqui hoje, Senhor, que é tão necessária. E assim como eu quero, Senhor, a ser compreendida, a ser ajudado, né, com a palavra de ânimo ou de calmaria no momento que eu estiver exaltada, que assim eu seja também, Senhor. Em nome de Jesus, que eu não queira só receber, mas que eu queira ser também para o outro, principalmente dentro do meu lar, Senhor. Assim eu te peço, e eu dependo e preciso do Senhor todos os dias. Amém. Deus abençoe o seu dia.